Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem naturalmente mais felizes, enquanto outras lutam constantemente contra pensamentos negativos e ansiedade? A resposta pode chocar você. Não é questão de sorte, genética ou circunstâncias externas. A verdade é que a felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E a ciência finalmente descobriu como fazer isso de forma sistemática e comprovada. Enquanto a maioria das pessoas continua acreditando que precisa esperar que coisas boas aconteçam para se sentir bem, existe um pequeno grupo que já descobriu como reprogramar o próprio cérebro para atrair mais positividade, serenidade e realização. Eles não são mais inteligentes ou privilegiados. Eles simplesmente conhecem os segredos da neuroplasticidade que você está prestes a descobrir. Prepare-se para descobrir por que seu cérebro está programado para sabotar sua própria felicidade. Como quebrar ciclos viciosos de pensamentos negativos que drenam sua energia. E, principalmente, como usar uma metodologia científica específica para instalar experiências positivas em sua mente de forma permanente. Estamos falando de neurociência aplicada, técnicas respaldadas por pesquisas de universidades renomadas que podem transformar, literalmente, a estrutura do seu cérebro. Se você está cansado de viver no piloto automático da negatividade e quer finalmente tomar controle da sua vida emocional, os próximos minutos podem ser o divisor de águas que você estava esperando. É fascinante saber que o nosso cérebro possui uma habilidade incrível de ser moldado ao longo da vida. A neuroplasticidade, essa característica permite que, com prática e intenção, possamos reconectar circuitos neurais que promovem emoções positivas, como a serenidade, o amor e a confiança. Imagine treinar o cérebro como se fosse um músculo, fortalecendo áreas responsáveis pelo equilíbrio emocional e pela felicidade. Uma prática simples, como a meditação guiada, é uma ferramenta poderosa nesse processo. Estudos mostram que apenas 10 minutos diários podem reduzir a ansiedade e aumentar o bem-estar ao longo do tempo. A base para alcançar a serenidade começa pela atenção plena, um estado em que a pessoa se mantém presente no momento, apenas observando os pensamentos, sem julgamento. Outra prática respaldada pela neurociência é o cultivo da gratidão. Escrever diariamente 3 coisas pelas quais você é grato. Ativa as áreas do cérebro relacionadas à recompensa, o que reforça uma visão mais positiva sobre a vida. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas sim de focar conscientemente em aspectos que trazem felicidade genuína. Além disso, a confiança e o amor podem ser reforçados por meio de interações sociais positivas. Ao dedicar-se a ouvir ativamente alguém ou cuidar de um vínculo afetivo, o cérebro libera ocitocina, conhecida como o hormônio do amor. Essa substância não apenas fortalece os laços emocionais, mas também combate o estresse e aumenta a sensação de segurança. Quando começamos a enxergar nossas relações e escolhas através da lente da psicologia positiva, abrimos um caminho para experiências mais ricas e significativas. Mas será que carregar o peso do passado pode nos impedir de avançar? Isso nos leva ao que vem a seguir. Nosso cérebro foi programado ao longo de milhões de anos para detectar perigos e ameaças, uma característica que garantiu a sobrevivência dos nossos ancestrais. Quando um homem primitivo caminhava pela savana, sua mente estava constantemente em alerta para possíveis predadores. Afinal, ignorar um rugido de tigre poderia significar a morte. Essa tendência natural de focar no negativo, chamada pelos cientistas de viés de negatividade, ainda está profundamente enraizada em nossa neuroplasticidade. Por isso, é muito mais fácil lembrar de uma crítica do que de 10 elogios, ou fixar-se em um problema, do que celebrar conquistas. Essa programação ancestral, que antes nos protegia, hoje pode nos aprisionar em ciclos de ansiedade e pessimismo. O problema é que no mundo moderno, raramente enfrentamos tigres de verdade, mas nosso cérebro continua reagindo como se cada e-mail do chefe fosse uma ameaça mortal. Pesquisas em neurociência mostram que nosso sistema nervoso não consegue distinguir entre um perigo real e um imaginário. Ambos
ativam as mesmas áreas cerebrais responsáveis pelo medo e pela tensão. Quando alguém perde o emprego, por exemplo, a mente imediatamente projeta cenários catastróficos. Nunca mais vou conseguir trabalho, vou perder minha casa, sou um fracasso. Essa cascata de pensamentos negativos não apenas causa sofrimento desnecessário, mas também paralisa nossa capacidade de enxergar soluções criativas e oportunidades reais. A boa notícia é que reconhecer esse padrão é o primeiro passo para transformá-lo. Quando entendemos que nossa atração por pensamentos sombrios é apenas um mecanismo evolutivo desatualizado, podemos começar a questionar essas reações automáticas. A psicologia positiva nos ensina que podemos treinar o cérebro para identificar esses momentos e escolher conscientemente onde colocar nossa atenção. É como aprender a dirigir um carro. No início, precisamos pensar em cada movimento, mas com a prática, desenvolvemos novos hábitos neurais que nos permitem navegar com mais felicidade e confiança. Mas como exatamente nossos pensamentos influenciam nossa realidade? A resposta pode surpreender você. Existe um fenômeno fascinante que a neurociência chama de atenção seletiva. Nosso cérebro literalmente filtra a realidade com base no que escolhemos focar. Quando uma pessoa está obcecada com pensamentos negativos, ela programa sua mente para enxergar apenas confirmações desses medos e preocupações. É como comprar um carro vermelho e, de repente, começar a notar carros vermelhos em todos os lugares. Eles sempre estiveram lá, mas sua atenção não estava direcionada para eles. Da mesma forma, quando alguém perde o emprego e fica repetindo "sou um fracasso", o cérebro passa a buscar evidências que confirmem essa crença, ignorando completamente as oportunidades de crescimento e recomeço que surgem pelo caminho. Essa neuroplasticidade negativa cria um ciclo vicioso que nos afasta da felicidade genuína. O poder dos pensamentos vai além da percepção. Eles literalmente moldam nossa biologia. Estudos mostram que pessoas que mantêm padrões mentais negativos apresentam níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, que suprime o sistema imunológico e prejudica a capacidade de tomar decisões claras. Por outro lado, quando redirecionamos nossa atenção para possibilidades positivas, o cérebro libera neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que não apenas nos fazem sentir melhor, mas também aumentam nossa criatividade e capacidade de resolver problemas. Imagine transformar a frase "perdi meu emprego" em "agora tenho a oportunidade de encontrar algo que realmente me realize". Essa simples mudança de perspectiva ativa circuitos neurais completamente diferentes. A psicologia positiva nos ensina que não se trata de negar a realidade, mas de escolher conscientemente onde colocar nossa energia mental. A chave está em encarar os obstáculos como professores disfarçados, não como inimigos. Cada desafio carrega dentro de si sementes de aprendizado e evolução. Mas só conseguimos enxergá-las quando treinamos nosso cérebro para buscar o positivo. Isso não significa ignorar problemas reais, mas sim desenvolver a habilidade de encontrar soluções criativas e oportunidades de crescimento, mesmo nas situações mais difíceis. Mas como exatamente podemos reprogramar esses padrões mentais tão profundamente enraizados? A resposta está na compreensão de como funciona a transformação neural. A neuroplasticidade é uma das descobertas mais revolucionárias da neurociência moderna, mas também uma das mais mal compreendidas. Muitas pessoas acreditam que podem transformar completamente seus padrões mentais da noite para o dia, como se o cérebro fosse um computador que pode ser reprogramado instantaneamente. A realidade é bem diferente. Mudar circuitos neurais é como construir músculos, requer repetição consistente, paciência e dedicação ao longo do tempo. Quando alguém decide cultivar mais felicidade e positividade, está literalmente criando novas conexões sinápticas, um processo que pode levar semanas ou até meses para se consolidar. É por isso que a maioria das pessoas desiste nos primeiros dias de uma nova prática, esperando resultados imediatos em um processo que é naturalmente gradual. O problema da nossa sociedade moderna é a obsessão por soluções rápidas e fáceis. Queremos a transformação sem o esforço, o resultado sem o processo. Isso se reflete na busca por pílulas mágicas,
técnicas milagrosas ou fórmulas secretas que prometem mudanças instantâneas, mas a psicologia positiva e a neurociência são claras. Não existem atalhos para a verdadeira transformação mental. Assim como ninguém espera ter músculos definidos após uma única sessão na academia, não podemos esperar reprogramar décadas de padrões mentais negativos com apenas alguns dias de prática. A boa notícia é que, uma vez que as novas conexões neurais se estabelecem, elas se tornam cada vez mais fortes e automáticas, criando uma base sólida para uma vida mais equilibrada e plena. A chave está na consistência, não na intensidade. É melhor praticar 10 minutos de meditação todos os dias do que fazer uma sessão de 2 horas apenas uma vez por semana. Pesquisas mostram que a repetição regular é o que realmente fortalece as conexões neurais e consolida novos hábitos mentais. Pense em aprender a tocar piano. No início, cada nota requer esforço consciente, mas com a prática, os dedos começam a se mover automaticamente. O mesmo acontece com nossos padrões de pensamento. Quanto mais exercitamos a gratidão, a compaixão e o otimismo, mais naturais essas respostas se tornam. A neuroplasticidade trabalha a nosso favor, mas apenas quando respeitamos seu ritmo natural e nos comprometemos com o processo de transformação. Mas existe uma metodologia específica que pode acelerar esse processo de forma científica e eficaz. A neurociência nos presenteou com uma descoberta extraordinária. Nosso cérebro é como velcro para experiências negativas e teflon para as positivas. Isso significa que uma crítica ou momento difícil gruda instantaneamente em nossa memória, enquanto elogios e momentos felizes escorregam facilmente, sendo rapidamente esquecidos. O método Terra é uma técnica baseada em evidências científicas que nos ensina a instalar conscientemente experiências positivas em nossa neuroplasticidade. Cada letra representa um passo específico, que, quando praticado regularmente, transforma nossa capacidade de absorver e reter momentos de alegria, gratidão e bem-estar. Essa metodologia não é apenas teoria, é uma ferramenta prática que pode ser aplicada em qualquer situação do dia a dia. T de tenha uma experiência positiva. E de enriqueça a experiência. R de retenha a experiência. R de reconheça seu valor e a de associe positividade ao seu dia. O primeiro passo, tenha uma experiência positiva, pode parecer simples, mas requer atenção consciente. Não se trata de esperar que coisas boas aconteçam, mas de reconhecer ativamente os pequenos momentos de felicidade que já existem ao nosso redor. Pode ser o sabor do café pela manhã, um sorriso de um estranho, ou a sensação de gratidão por ter um teto sobre a cabeça. O segundo passo, enriqueça a experiência, é onde a mágica acontece. Você deve manter sua atenção focada nessa experiência por pelo menos 12 segundos, tempo necessário para que os neurônios comecem a formar novas conexões. A psicologia positiva nos mostra que a maioria das pessoas passa por momentos positivos, sem realmente absorvê-los, perdendo oportunidades valiosas de fortalecer circuitos neurais ligados ao bem-estar. Os passos seguintes aprofundam ainda mais essa instalação neural. Retenha a experiência significa permitir que as sensações positivas se espalhem pelo corpo, observando como a felicidade se manifesta fisicamente, talvez um relaxamento nos ombros, um sorriso espontâneo ou uma sensação de calor no peito. Reconheça seu valor. Envolve conectar conscientemente essa experiência positiva com desafios que você está enfrentando, criando uma âncora emocional que pode ser acessada em momentos difíceis. Por último, associe positividade ao seu dia significa integrar essa prática em sua rotina, substituindo gradualmente a atração pelo negativo por uma tendência natural de notar e absorver o que há de bom na vida. Quando praticado consistentemente, esse método literalmente reconstrói o cérebro, tornando-nos mais resilientes, otimistas e capazes de encontrar felicidade, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Agora você possui um conhecimento que poucos têm acesso, a ciência exata por trás da felicidade e como aplicar em sua vida. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. Você vai ser mais uma pessoa
que consome informação e não age, ou vai ser alguém que transforma conhecimento em resultados reais. A neuroplasticidade só funciona com prática consistente. Não adianta saber sobre os métodos científicos se você não começar a aplicá-los hoje mesmo. Não desperdice mais tempo esperando que a felicidade chegue por acaso. Agora reflita. Como seria sua vida se tivesse reprogramado anteriormente seus padrões mentais? Como seria acordar todos os dias com uma mente treinada para encontrar oportunidades, ao invés de problemas? Para absorver momentos positivos, ao invés de deixá-los escapar? O cérebro que você tem hoje é resultado das escolhas que fez no passado. O cérebro que terá no futuro depende das decisões que tomar agora. Você tem duas opções: continuar sendo refém dos seus padrões mentais antigos, ou assumir o controle e começar a esculpir a mente que realmente deseja ter. A transformação começa com um primeiro passo, e esse passo é agora. Comprometa-se a praticar pelo menos uma técnica que aprendeu hoje, seja a atenção plena, a gratidão diária ou o método Terra. Sua felicidade não é um acidente, é uma conquista. Se este conteúdo fez sentido para você e quer continuar essa jornada de transformação baseada em ciência, se inscreva no canal e ative as notificações. Temos muito mais conhecimento transformador esperando por você, e cada vídeo é um passo a mais na direção da vida extraordinária que você merece viver. Com carinho, Círculo da Cura.